Confira agora o resumo da novela O que a Vida Me Roubou, do SBT, mas antes, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Capítulo 82, segunda, 10 de agosto, Alessandro, em coma, tem um sonho onde Lauro, o pai de Montserrat, lhe pede perdão. Ele se lembra de seu acidente do avião com Nádia e Vitor. José Luiz termina de brincar com Laurinho e Montserrat se mostra feliz de ver como seu filho se diverte tanto com ele. José Luiz diz que deseja dar todo o apoio necessário para Laurinho, pois juntos os três poderiam ser felizes. José Luiz pede Montserrat em casamento e ela aceita. Nádia e Vitória vão deixar uma mala com roupa para Vitor no hospital. Vitória entra para cumprimentar Alessandro e diz que já não quer que ele siga com os olhinhos fechados, pois muitas pessoas se preocupam muito com ele e ficam tristes. Ela lhe dá um beijo. Montserrat decide ir à praia onde viu Alessandro pela primeira vez para despedir-se. Ela decide colocar seus anéis em uma garrafa, diz que o amará para sempre, e lança ao mar. Alessandro acorda do coma, pega a roupa de Vitor, começa a se trocar e sai do quarto, sem ser visto. Vitor volta ao quarto e se dá conta que Alessandro não está. Ele sai em busca de Alessandro e o encontra sentado em um banco próximo ao hospital. Alessandro pede para que ele o leve até Montserrat, pois no dia anterior avaliaram. Vitor pergunta do que ele se lembra, e Alessandro pergunta quanto tempo passou depois do acidente. Vitor diz que já se passaram anos e que eles estão na Argentina. Mônica vai deixar as chaves de seu carro com Demétrio e pede que ele seja muito discreto com o que houve entre eles. Demétrio tenta explicar o porquê de ter falado, mas Mônica não o deixa falar. José Luiz fala com Laurinho do casamento de sua mãe e o pequeno pede para chamar José de pai. Ele aceita. Rosário os observa sem ser vista. Demétrio convida Mônica para o jantar de compromisso de Montserrat. Demétrio pede a Mônica que ignore Graziella, pois sabe que ela não é de seu agrado. Mônica e Demétrio entram na casa e se cumprimentam. Demétrio apresenta Mônica a Carlota, que lhe dá as boas-vindas. Alessandro segue no hospital muito confuso e sem poder assimilar que Montserrat está morta. Ele tem certeza que Pedro Medina foi quem atirou e espera que José Luiz já tenha feito justiça, pois a amava tanto quanto ele. Alessandro também espera encontrar sua mãe e seu filho. Pedro chega a Buenos Aires e entra no apartamento de Nádia e Vitor, enquanto este coloca Vitória para dormir. Pedro vai até Nádia e coloca um pano úmido em seu nariz para que ela desmaie. Ele agride Vitor e foge para longe com a pequena Vitória. Carlota organiza um jantar para que Montserrat e José Luiz anunciem seu compromisso nupcial. José pede a Montserrat que se casem na igreja, pois seu sonho sempre foi esperá-la no altar. Montserrat fica insegura. Josefina chega à Água Azul procurando por Rosário e Laurinho para lhes oferecer sua ajuda, pois seguramente estão passando por maus bocados. Demétrio sai para ver quem o chama e ao abrir se assusta com a figura de Josefina. Ele a pergunta o que está fazendo ali. No hospital de Buenos Aires, Alessandro recebe indicações para sua reabilitação. Fazem vários exames nele para descartar qualquer tipo de complicação depois de ter estado tanto tempo em coma. Josefina procura Adolfo em seu apartamento para perguntar se ele sabe algo da mãe de Alessandro. Ele se recusa a ajudá-la sem que lhe dê algo em troca. Josefina se recusa a pagar e sai do local. Montserrat fala com sua tia Carlota sobre o medo que tem de que Laurinho vá esquecendo seu pai,
pois José Luiz já se transformou em um ídolo para ele. José Luiz vai procurar Ezequiel para pedir que lhe dê o posto de chefe da polícia e assim ele possa seguir investigando Pedro Medina, que a esta altura já é o governador. José Luiz vai à casa de Renato e Esmeralda para contar que se casará com Montserrat. José pergunta se Renato ainda anda estranho com Esmeralda. Ela responde que sim, já há vários dias, e que parece que ele não tem mais a menor vontade de voltar para a casa. Renato ouve e diz que está cheio das reclamações de Esmeralda. José Luiz pede que ela tenha paciência. Pedro fala a Vitória que Nádia logo chegará para buscá-la e aceitará estar a seu lado como uma família. A menina diz que ele não é seu pai. Pedro fica furioso e violento e grita que é o único pai da garotinha. José Luiz liga para Robledo e avisa que Ezequiel aceitou colocá-lo no cargo de chefe da polícia. Pedro informa a Amélia que Nádia está viva e que sua filha Vitória está com ele. Amélia o diz que isso é uma grande loucura. Pedro grita que a menina é sua filha e, portanto, é seu direito estar com ela. Ele ainda informa que Nádia ficou cega após o acidente. Graziela vai à casa de Josefina para assim poder dizer seu motivo de voltar para Água Azul. Josefina se surpreende e fica desconfiada com tamanha boa vontade de Graziela. Graziela fala com Josefina e pergunta se Alessandro está vivo. Ela responde que sim e fala de sua situação. Graziela se surpreende ao saber que por todos esses anos Alessandro esteve em coma. Graziela pede a Josefina que não diga nada disso a Montserrat, pois ela está muito feliz ao lado de José Luiz. Amélia fala com Vitória e lhe diz que deve portar-se bem para que Pedro não a machuque. Adolfo sai atrás de uma prostituta que roubou sua carteira. Entre muitas mulheres ele encontra Maria. Surpreso, ele se aproxima dela e a pede que suba em seu carro para levá-la para casa. Maria o responde que se deseja que ela o acompanhe até sua casa, o programa sairá mais caro. Adolfo a leva até sua casa e pede que ela descanse, pois dá para perceber que ela está esgotada. Amélia pede a Pedro que a permita levar a menina às compras, mas ele não deixa. Amélia insiste, dizendo que a menina precisa de vestidos e também de uma boneca. Vitor e Alessandro conseguem o dinheiro para documentos falsos e assim poder voltar para a casa. O homem que havia prometido os documentos chega, saca uma navalha e diz que ambos jamais voltarão para casa, pois essa é a vontade de Pedro Medina. Amélia vai atrás de José Luiz para lhe dizer que Nádia está viva e que talvez Alessandro também esteja. José Luiz responde que, vivo ou morto, Alessandro não pode reaparecer assim na vida de Montserrat, como se nada tivesse acontecido. Amélia o aconselha a pensar bem no que fará, pois Montserrat pode saber logo que Alessandro está vivo. Ela ressalta que é provável que Nádia, quando chegar à Água Azul, conte a Montserrat. Montserrat fala com Josefina sobre sua volta e fica zangada por ela ter deixado seu irmão justo no momento em que ele finalmente estava se apaixonando por ela, e disposto a tudo. Josefina a responde que precisava de um tempo para ela, e que agora sim está bem e preparada para um amor, que a cure as feridas do passado. Sandro discute com Fabiola porque ela não aceita sentar-se para negociar com Graziela quanto à fortuna de Benjamin. Fabiola diz que a fortuna é toda sua e não a dividirá com ninguém. Graziela, zangada, pede a Sandro que a leve à sua casa, ameaçando comprovar que seu neto é um almonte e tem parte nesse montante. Mônica pergunta a Renato o que ocorreu para que ele tivesse essa atitude com Demétrio, pois ela não quer ser um motivo de desgosto entre eles.
Alessandro chega ao hospital, fica feliz ao ver Vitor recuperado e pergunta se ele avisou Nádia do ocorrido. Vitor responde que Nádia não estava no apartamento, mas que antes levou sua roupa e uma boneca de Vitória. Ele diz que se preocupou, pois acredita que Pedro a obrigou a ir com ele. Alessandro o pede que se acalme e respire. Capítulo 83, terça, 11 de agosto, José Luiz e Graziela falam da chegada de Nádia e do estado em que se encontra Alessandro. José Luiz lembra Graziela que não pode deixar Montserrat, pois perderia sua mesada mensal, que combinaram tempos atrás. Nádia chega à Água Azul. Pedro a recebe e ela o suplica que ele a deixe ver sua filha. Pedro diz que logo a verá, mas antes precisa convencê-la de que ele é seu único e verdadeiro pai. Martin Becker chega para visitar Vitor em sua casa e para saber de Nádia e sua filha. Graziela vai atrás de Pedro em sua casa e ali conhece Vitória. Graziela se surpreende com a beleza da menina e felicita Pedro. Ambos falam da possibilidade de que Alessandro desperte do coma e do perigo que correm com isso. Pedro diz a Graziela que jamais permitirá que Nádia revele esse fato a Montserrat, ainda que para isso seja necessário usar sua filha. Adolfo leva Maria a uma clínica de reabilitação, para que comece uma terapia. Esmeralda vai à escondida para ver como andam as coisas. Zulema dá as boas-vindas. Nádia se lembra dos momentos que passou com Vitor e chora, saudosa. Nádia pede a Pedro que a leve com sua filha, pois deseja vê-la e abraçá-la. Pedro dá a condição de que ela faça Vitória esquecer de Vitor e o reconheça como seu pai. Josefina liga para Nádia para lhe perguntar como está. Ela começa a contar que chegando à Água Azul encontrou-se com Montserrat, que acredita que Alessandro está morto. José Luiz diz a Renato que não permitirá que ninguém o separe de Montserrat. Renato pergunta o porquê disso. José apenas responde que o amigo não precisa preocupar-se, pois ele estará bem. José Luiz pergunta o que ocorreu com Esmeralda. Renato responde que ela anda insuportável ultimamente. Josefina encontra-se com Adolfo em um restaurante, que pede para que eles comam juntos, como nos velhos tempos. Pedro Medina leva Vitória para passear na rua e se encontra com José Luiz, que está indo com Laurinho tomar um sorvete. Laurinho mostra a Vitória a foto de seu pai morto, e a menina o reconhece como sendo seu tio Alessandro. Ela o diz que ele está vivo, mas Laurinho pensa que a menina esteja apenas brincando. Fabiola vai atrás de Montserrat depois de descobrir que ela se casará com José Luiz. Fabiola derruba uma taça de vinho no vestido de Montserrat. Carlota sugere à sua sobrinha que use o vestido com o qual se casou pela primeira vez. Ela se nega e diz que não é justo com Alessandro. Rosário apoia. Montserrat acaba, apenas por hora, cancelando o casamento. Enquanto Alessandro e Vitor viajam em ônibus rumo à Água Azul, eles se recordam de uma série de momentos vividos com suas respectivas esposas e sentem muita dor. Montserrat chega à igreja e começa a marcha nupcial. Laurinho entra na igreja e José Luiz a olha e se lembra que foi com aquele mesmo vestido que Montserrat se casou com Alessandro, mas não se importa. Ele chora de emoção ao ver a linda noiva chegar até ele no altar. Fabiola chega à casa de Graziela e a detém, dizendo que ela não assistirá ao casamento de sua filha. Alessandro e Vitor, por fim, chegam à Água Azul e comentam que o povoado está sempre igual. Eles veem uma festa do lado de fora da igreja.
Alessandro se surpreende ao ver que os noivos são José Luiz e Montserrat, ainda mais quando vê Laurinho correndo para os braços de José Luiz e chamando-o de papai. Nádia trata de falar com Vitória e explicar o que está acontecendo para a menina, que a chama de mentirosa. O capitão Robledo, durante a celebração da recepção, aproveita para felicitar José Luiz pelo seu novo cargo de chefe de polícia. Ele diz, perante toda a Água Azul, que daquele momento em diante a cidade estará muito mais segura e sem impunidade. Montserrat confessa a José Luiz que está com o mesmo vestido de quando se casou com Alessandro, pois Fabiola, em um ato de loucura, estragou seu vestido novo. Alessandro não aceita perder Montserrat. Ele escreve um bilhete pedindo que se vejam no mesmo local onde se conheceram, porém se ela decidir ficar com José Luiz ele entenderá e respeitará a escolha. Mas ele quer que ela diga isso olhando nos olhos dele. Renato e Esmeralda se lembram do dia em que se casaram e de todos os detalhes maravilhosos que tiveram nesta data tão especial. Esmeralda aproveita para jogar na cara de Renato que ele não aceitou sua profissão e que ela sente como se no fundo ele tivesse vergonha dela. Josefina lê o bilhete de Alessandro e sai a seu encontro. Ele se surpreende e pergunta por Montserrat. Fabiola, muito violenta, segue mantendo Graziela presa em sua casa. Pedro Medina agradece a Amélia pelos anos dedicados a ele, mas diz que Nádia não está morta, e ela segue sendo a senhora Medina. Amélia diz que imaginou que isso pudesse acontecer, mas não que ele seria tão grosso e descortês. Ela pede que ele tire todas suas coisas de sua casa e não volte mais lá. José Luiz, muito zangado, pede a todos os convidados de sua festa que se retirem, pois a festa está encerrada. Carlota fica arrasada com a situação e a postura de José Luiz. Capítulo 84, quarta, 12 de agosto, Josefina volta para sua casa e Alessandro e Vitor a recebem. Alessandro pergunta onde está Montserrat. Josefina responde que não sabe, pois ela desapareceu da festa, e nem José sabe onde ela está. Vitor e Alessandro pensam que talvez ela descobriu que Nádia estava em Água Azul e foi atrás dela. Graziela conta a Mônica que Fabiola tentou matá-la. Ela a aconselha a denunciá-la, pois essa mulher é louca. José Luiz e Montserrat esclarecem o mal-entendido sobre a ausência da moça no casamento. Eles se apressam para que ela se troque para ir para a lua de mel, onde também estará com o pequeno Laurinho. José Luiz e Montserrat chegam à sua casa. Rosário pergunta o que está acontecendo. Ela responde que está tudo bem e pergunta por Laurinho. Rosário diz que o pequeno está em seu quarto, a esperando. Montserrat vai se trocar enquanto José Luiz fala com Graziela sobre Alessandro e o estado em que ele se encontra. Graziela o aconselha a não dizer nada a Montserrat, pois correria o risco de perdê-la, porém José se nega a calar-se e a diz que assim que voltarem da lua de mel ele abrirá o jogo. Alessandro chega à casa de Montserrat para falar com ela e evitar que ela parta com José Luiz, mas é tarde demais. Graziela o recebe com ameaças, dizendo que Montserrat se casou com José Luiz por amor e está esperando um filho dele. Alessandro fica surpreso. Graziela exige que Alessandro vá embora de Água Azul e não cause uma nova dor para Montserrat. Adolfo chega à casa de Pedro para lhe falar da nomeação de José Luiz como chefe de polícia. Pedro pede a um comparsa que se desfaça de José. Capítulo 85, quinta, 13 de agosto, Mônica tenta fazer com que Demétrio se aproxime de sua mãe, mas ele se zanga e diz que não deseja falar de assunto algum com ela. Nádia se lembra do momento em que
pela primeira vez, carregou Vitória nos braços. Alessandro e Vitor falam do que Graziella disse, mas ele se nega a ir embora de Água Azul sem Montserrat e Laurinho. Alessandro diz a Josefina e a Vitor que lutará por eles até conseguir que o amem de novo. Ele revela que Graziella o ameaçou, caso ele insistisse na ideia de recuperar o amor de Montserrat. Quando Josefina chega à casa de Montserrat, dá de cara com Graziella, que a humilha e pede que vá embora. José Luiz e Montserrat tentam estar juntos, mas Montserrat não consegue. José, compreensivo, diz que saberá esperar. Montserrat e Laurinho estão desfrutando da viagem de lua de mel e planejam um passeio a um parque de diversão. Alessandro se lembra da cena onde pede a Montserrat que não se aproxime mais dele, caso não estivesse disposta a esquecer de uma vez por todas José Luiz. Amélia visita Fabiola e lhe diz que Nádia voltou, pois sobreviveu ao acidente de avião que sofreu, e que está com Pedro em sua casa. Demétrio pede desculpas a Mônica por ter se alterado, mas que ela deve entender que há muitas coisas das quais não deseja tratar com ninguém. Mônica responde que o que ocorre é que não há confiança entre eles, e que ele não está preparado para ter uma relação madura com ninguém. Vitor manda uma carruagem cheia de flores para Nádia, na casa de Pedro Medina, para que saibam que ela está ali. Nádia se emociona e chora quando Vitória a questiona sobre as flores e a leva até elas, para que as possa sentir. Josefina leva Rosário à sua casa, fazendo-a acreditar que vai conhecer o homem de sua vida. Ao chegar, ela se encontra com Vitor, que por sua vez lhe mostra Alessandro. Eles se abraçam muito felizes. Capítulo 86, sexta, 14 de agosto, Pedro descobre a carruagem com flores, mas Susana o explica que já irão tirá-las de lá. Pedro pergunta se Nádia sabe das flores. Susana responde que não. Pedro telefona para Adolfo a fim de perguntar o que aconteceu com Vitor depois do acidente. Pedro pensa que algo pode ter saído mal, pois Nádia anda muito inquieta. Assim, eles devem ficar alertas e, se Vitor aparecer, já sabem o que devem fazer. Adolfo vai visitar Maria na clínica de reabilitação para falar que Nádia, sua irmã, sobreviveu junto à sua sobrinha Vitória, e que ambas estão na casa de Pedro Medina. Maria se emociona, pois intui que Alessandro também esteja vivo e deseja saber com todas as suas forças onde está. Montserrat e José Luiz juntos com Laurinho voltam da lua de mel. Laurinho comenta com sua avó Rosário que a trouxe muitos presentes e a convida para ir até seu quarto para vê-los. No quarto, Laurinho conta à avó que no dia do casamento conheceu uma menina chamada Vitória, que lhe mostrou uma foto de Alessandro, seu tio, dizendo que este estava vivo. Rosário se surpreende ao escutá-lo. Maria conta tudo o que fez para Adolfo e diz que perdeu o gosto pela vida desde a morte de Alessandro. Ela dormia nas ruas e comia no lixão. Ela diz que Ezequiel a ofereceu drogas para esquecer o ocorrido e a transformou em sua amante por muito tempo, até que se cansou dela e a mandou embora. Graziella vai visitar Amélia para perguntar se é verdade que Nádia já voltou, mas Amélia diz não saber de nada. José Luiz vai atrás de Fabiola em sua casa para reclamar por ela ter estragado o vestido de Montserrat. Ele pede que ela deixe sua esposa em paz, do contrário, se arrependerá. O resumo da novela O que a Vida Me Roubou é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Saiba mais em www.resumodasnovelas.online.